Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Mar ao Pomar. Hoje nós vamos aprender a conservar as frutas e os legumes por mais tempo fresquinhos na sua casa. Muitas pessoas compram, né? Por exemplo, a banana é um ótimo exemplo. A gente compra ali uma dúzia de banana, por mais que a gente compre ela meio verde, ela acaba amadurecendo todas de uma vez só e se não ficar esperta, a gente acaba perdendo alguma fruta, né, Patrícia? Bem-vinda mais uma vez à Chef TV. Obrigada, tudo bom? Tudo ótimo. A Patrícia é nutricionista e vai nos passar algumas dicas de como manter por mais tempo os nossos alimentos frescos bons, né, para consumo. A banana, por exemplo, aqui eu comprei, não foram muitas, foram 6, né, mas às vezes a gente quer comprar um pouco mais, tá num preço bom. Como que eu faço para conseguir comer elas ali por 10 dias? A dica principal, na verdade, é que se você mora sozinha ou consome pouco, não compre muito, porque realmente quando ela maturar, vão ser todas juntas de uma vez. Porém, se você quiser que elas se preservem ainda um pouquinho mais, tem algumas diquinhas sim. Banana não se deve colocar na geladeira. Geralmente as frutas, quando a gente coloca na geladeira, a gente mantém o processo que ela tá. Então, se a banana ou as demais frutas ainda estão meio verdes, deixa pra fora até elas amadurecerem. E aí depois que estiver no ponto realmente maduro, aí sim algumas delas podem ser colocadas na geladeira. A banana, então, bacana quando você for consumir é não cortar ela aqui, e sim tentar tirar ela aqui por inteiro. Ah, pra não deixar ela aberta ali na pontinha, né? Isso. Senão ela já começa a perder aqui, né? Tira então a gente sempre. tira bem juntinho ali do caule, né? Isso. E aí, por exemplo, o cachinho de bananas chegou no ponto mais maduro e eu quero manter ela por mais tempo, então eu tiro assim, exatamente como tá aqui, e enrolo num papel alumínio. Ah, muito bem. Tá vendo? Aqui já tem um pedaço. Aham. Só pra não ficar em contato direto com o ar gelado da geladeira, né? Isso. É bom também pra levar já, né? Se quer levar pro trabalho, ela já tá embaladinha, tira da geladeira e leva, ela vai aguentar mais tempo também, né? Exato. Aí ela sim, se coloca na geladeira e ela vai ficar por um período um pouquinho maior. Mas também lembra de não esquecer ela na geladeira. Interessante consumir até uns 2, 3 dias mais ou menos. Então, porque não sei se você de casa já tentou, mas se eu pegar a banana e colocar assim direto na geladeira, ela fica com a casca muito preta, fica com uma aparência Embora nada por dentro apetitosa. ela esteja boa. Ah, então se colocou a banana na geladeira, por mais que a casca esteja ali um pouco mais escura, abre ela e vê se ela tá boa. Tem uma outra técnica também que eu já ouvi por aí de congelar a banana. Isso, pode ser feito também, mas aí ela sem a casca. Você retira toda a casca dela, parte mais ou menos numa espessura de uns 2 centímetros, porque senão ela vai congelar inteira também, vai ficar meio difícil de você quebrar para consumir. Então pode ser umas 6 bananas, você descasca ela todinha, corta, coloca numa vasilhinha preferencialmente de vidro e coloca no freezer, e daí ela vai congelar. E aí você pode, se quiser, usar essas rodelinhas para bater uma vitamina, por exemplo, ou até mesmo para bater um sorvete de banana. Então, quanto mais banana você colocar, mais espesso ele fica e mais parecido com sorvete. E aí, se de repente você quiser misturar com cacau, vai ficar um sorvete de sabor banana com um pouco de cacau. Delícia, hein? Bem saudável e uma solução aí para quem quer comer sorvete e tá aí pensando um pouco na alimentação saudável, então dá pra fazer só com banana. Isso. Só lembrando que daí, se a banana for pro congelador, eu não vou mais ter aquele sabor dela crua, por exemplo. E aqui eu comprei também morango. O morango, ele é bem perecível, né? Isso. O morango vem naquela embalagenzinha de plástico semelhante a essa com os furinhos. Isso. O interessante é manter naquela própria embalagem que ele veio. Você só pode abrir, retirar os que estão ruins, que geralmente no meio ou embaixo acaba vindo um meio amassado. Normalmente embaixo, né? Onde a gente não vê, né? Em cima eles estão lisos, meio tem aqueles pequenininhos meio amassadinhos, tem que tirar porque senão ele contamina os outros, né? Isso. Aí você retira, se de repente ele soltou algum líquido, você limpa, né, ele, coloca todos eles de novo na mesma embalagem e aí sim volta pra geladeira. Ah, eu não lavo na hora, então? Não lava. Nenhuma fruta, na verdade, é interessante você lavar antes. Você só lava na hora que for consumir. Aí, no caso, as frutas que você quiser congelar, o interessante é você limpar. Então, aí sim, nesse caso, você lava o morango, já corta o talinho e congela ele bem sequinho, seca, e aí congela ele já limpo sem o talinho. Nós temos aqui também o kiwi. O kiwi. O kiwi, ele normalmente não, a gente deixa ele fora, mas ele também, se perecer,
a gente não percebe muito pela casca que ele tá perecendo, né? Então ele começa a ficar meio molinho. Exatamente. O kiwi a gente consegue saber se ele tá bom. Quanto mais molinho ele tiver, mais maduro ele vai estar. Então também, se ele não tiver maduro o suficiente, deixar para fora da geladeira até ele amadurecer. Amadureceu, não quer que continue maturando mais ou perder. Aí sim, você pode deixar num saquinho, semelhante a esses aqui, e põe na geladeira. Tiro da embalagem, que às vezes ele vem numa embalagenzinha assim, meio de plástico também. Tiro ele dessa embalagem para ver se não tem nenhum batido. Isso, retire os que não tiverem bons, deixa só os bons na geladeira. E aí, fruta, verduras e legumes, é sempre interessante deixar na gaveta embaixo. Porque você vai proteger mais e ali vão ficar todas as frutas e legumes juntos. E também porque lá não é tão gelado, né? Isso conta também se a gente deixar na parte de cima ali, onde normalmente o pessoal indica guardar os laticínios, né? Os embutidos. Aquela parte é mais gelada, a parte de cima da geladeira, assim? É um pouco mais gelada, sim. Então, melhor deixar embaixo as frutas, os legumes, as geladeiras já vem, na verdade, especificado o local para esses alimentos. Mas a gente é rebelde, a gente não quer usar o lugar que é destinado, né? Então, às vezes, a gente quer colocar a maionese lá embaixo, perto dos legumes. Então, não, é bom deixar cada item ali onde a geladeira realmente dispõe pra gente colocar corretamente. Agora... Tem algumas frutas assim que parecem bem fáceis, né? A gente olha o limão e fala, limão chegou em casa e já guarda na geladeira. É bom guardar na geladeira o limão? Então, os cítricos, tanto o limão quanto a laranja, é interessante não deixar na geladeira, porque ele tende a puxar todo o aroma da geladeira. Então, se de repente tem um peixe ou algo assim, no caso, as cítricas, elas vão puxar para si o seu odor. Então, você pode deixar elas fora da geladeira. Bacana. Só se ele tiver muito a laranja, eu quero consumir um suco de laranja já gelado sem colocar gelo, deixo só um tempinho e já tiro. Pra ele não pegar nenhum cheiro. Isso. E aqui nós temos também a ameixa. A ameixa é bem delicado, né? Se a gente não tomar cuidado do supermercado, da feira pra casa, a gente já acaba estragando ele. Como eu faço pra guardar? Então, a mesma coisa. Se ela ainda não estiver madura, deixa pra fora. Amadureceu, tá no ponto, coloca num saquinho separado e deixa lá na gavetinha também. Parece simples, né? Mas às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas meio equivocadas em casa e pode comprometer a qualidade, né? Das nossas frutas, das nossas verduras, dos nossos legumes. Aqui a gente tem um mamão papaya. O mamão eu tento sempre comprar assim, um mais maduro, um mais verdinho, pra gente consumindo dia após dia. Mas às vezes eles acabam amadurecendo meio rápido e eu guardo na geladeira. Às vezes, ou colocando na geladeira, ele dá uma amargada às vezes. Qual que seria o processo mais correto para a gente armazenar um mamão em casa? Então, às vezes o próprio mamão acaba sendo amargo mesmo. Tem alguns que realmente, mesmo maduros, ficam um pouquinho mais amargos, semelhante ao abacaxi. Você, às vezes, pega um pouco mais azedo. Mas a mesma coisa também, deixa para fora até amadurecer, depois põe na geladeira. Essas frutas, se você não for consumir inteiro também, é interessante que fique na geladeira. Ok. Vamos então para uma das minhas preferidas, que é a melancia, né? Essa melancia eu comprei ontem, ela já tá começando aqui a mudar um pouco a coloração dela, né? A melancia, depois que a gente abre ela é bem delicada também, né? Qual seria um processo mais correto pra gente fazer o armazenamento dela? Então, se você quiser fazer semelhante ao mamão, como eu comentei, já deixa tudo picadinho também, que dela vai ficar num potinho. Então, assim, é mais difícil de bater dentro da geladeira, ela fica mais bem preservada dentro do potinho. Bom, nós já pegamos aí algumas dicas sobre as frutas e vamos então para os legumes. Aqui eu tenho um brócolis. O brócolis, qual que é a maneira correta de eu guardar ele? Porque às vezes ele vem com todas aquelas folhagens, né? Esse aqui no caso tá sem. Se tiver as folhagens, como eu faço? Isso, você retira as folhagens, as que tiverem ruins, obviamente, pode deixar ele assim. Não higieniza de cara, mas embala ele nesse plástico também e coloca na geladeira. Eu tenho aqui uma verdura, no caso, que eu guardei dessa forma que você está falando, em saquinho. Eu não sei se está muito certo, mas eu tenho uma aqui que eu higienizei e guardei num saquinho. Tá certo fazer dessa forma? Isso. As verduras, elas, você vai armazenar num processo diferente. Então, elas sim, você já pode higienizar todas elas. No caso, a couve, geralmente as folhas vêm boas. Mas, por exemplo, a alface, às vezes as folhinhas que estão por fora vêm um pouco mais amolecidas, às vezes com aquela aguinha. Aí você retira,
já desfolha ela todinho, pode deixar de molho no hipoclorito, pelo tempo dele, enxágua bem, tem umas centrífugas que você seca bem a verdura, coloca em saquinhos também e coloca na geladeira. Aí no caso, deixa eu só pegar aqui para te mostrar. As verduras, se você quiser, porque assim, se você deixar assim na geladeira ou na gaveta, às vezes vai ficar algum outro elemento batendo a massa e esse amassar também vai danificar a folha. Então o que você pode fazer é abrir o saquinho, dar uma enrolada e aí você dá um nozinho aqui, que ela vai ficar uma bolsinha de ar. Os legumes também, para quem mora sozinho, uma dica interessante é fazer o branqueamento, que é, por exemplo, uma cenoura. Você limpa ela, corta, deixa de molho por alguns minutos em água fervente, depois retira, faz o branqueamento, que é colocar numa água bem gelada para parar o processo de cozimento, seca bem seco, coloca em saquinhos também e aí vai para o congelador. Aí você pode ter porções individuais, então de cenoura, de vagem, do legume que você quiser. Aí só dá uma buscadinha na internet, porque cada tipo de alimento vai ficar uma quantidade de minutos na água quente e depois na água fria. Vai variar de 3 a 5 minutos cada alimento. Agora, tenho certeza que o pessoal de casa tem bastante dúvida com a cebola. Tem gente que guarda na geladeira, tem gente que guarda na fruteira. Eu particularmente guardo na geladeira. Dá certo guardar na geladeira? Isso. A cebola, ela tem um cheiro muito característico. Então, se você deixar na geladeira, ela pode acabar passando o aroma para os outros alimentos que estão ali. Então, pode deixar fora sim, mas se por um acaso você quiser colocar ela na geladeira, amarra num saquinho bem fechadinho também. Uma outra dica bacana da cebola é que, por exemplo, não vou usar essa cebola inteira. O que você pode fazer quando for consumir é partir ela com a casca mesmo, por exemplo, a metade. Só vou usar metade. Então, uma metade eu vou utilizar e a outra metade com a casca você deixa fechada num potinho na geladeira, não aberta. Porque senão ela vai passar aroma também para todos os outros alimentos. Aí fica aquele pudim com gosto de cebola, né? Fica aquele brigadeiro com gosto de cebola. Não dá. E a batata? A batata também é que nem a cebola, o pessoal tem muita dúvida. Põe na geladeira, não pode. Tem gente que deixa ali na parte de baixo da fruteira. Qual que é o armazenamento mais apropriado para batata? E como é que eu faço para saber se ela tá madura também? Isso. A batata você pode deixar ela fora da geladeira mesmo. Porque se deixar na geladeira, às vezes ela começa a ficar escurecidinha. Obrigada pelas dicas, Patrícia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece e obrigada a você pela sua companhia. Eu te espero aqui na próxima, no Do Mar ao Pomar, na Chef TV. Tchau, tchau.